Mas enfim. Sextou, amigo ligado na Tribuna de Minas, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Mesa Quadrada para a gente falar de esporte local, direto da redação do Jornal do Bairro Estrela Sul, sempre com um convidado especial. E nessa série de entrevistas, na verdade são duas entrevistas de candidatos à presidência do Tupi, após trazer o Clóvis Santos na última sexta, hoje nós trazemos quem encabeça a chapa JR 2020, o José Luiz Mauler Júnior, o Juninho, ex-presidente do clube, atual presidente do Conselho Deliberativo Carijó. Juninho, queria agradecer a sua presença aqui para estar podendo conversar de Tupi um pouco com a gente, das suas propostas, do histórico Carijó. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço também os espectadores, espero que vocês gostem da entrevista e esclareçam um pouco da situação que o Tupi vive, inclusive das nossas pretensões para sermos candidatos à presidência do clube. Perfeito. Ao lado do Juninho, sempre presente, nosso jornalista aqui da Tribuna de Minas, Gabriel Ferreira Borges. Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Sempre às ordens, boa tarde para o Juninho, boa tarde para o nosso telespectador. Falar de futebol é bom, mas falar de futebol e política e eleição é melhor ainda, né? É um combo perfeito. Se a gente pudesse, a gente ficava conversando aqui 1-2 horas, porque não faltam assuntos, né? Ainda mais no futebol brasileiro nas últimas 24 horas. E nunca vai esgotar, né? Nunca vai esgotar. Ainda mais quando a gente fala de Tupi também, o pleito se aproxima. Próximo dia 5 de outubro, lá na sede social Carijó, duas chapas foram confirmadas pela Comissão de Fiscalização Eleitoral, a COFEL, do clube. A chapa JR 2020, do Juninho, e a chapa SOS Tupi, que tem o presidente, o Clóvis Santos. O Juninho, ele tem como vice-presidente o Edemir Miranda, né, Juninho? Eu queria saber um pouquinho primeiro do que te motivou a ser candidato novamente à presidência do Tupi. É porque eu já fui presidente do Tupi por 2 gestões, né? E a gente está vendo que o Tupi realmente hoje, ele está precisando de alguém que goste do clube, que frequente o clube, que realmente entenda um pouco do clube. A dinâmica do Tupi, ela é um pouco diferente de outros clubes. Ainda mais por ter o futebol. Agora, se o Tupinambás retomou o futebol dele, eles vão até começar a entender um pouco mais como é que essa dinâmica funciona. Então, eu acho que a minha experiência hoje, ela é muito válida para a gente poder colocar o Tupi onde ele precisa estar. Juninho, primeiro eu queria que você também... É uma dúvida minha, por exemplo. Você se considera situação, oposição... porque a gente sabe que há o apoio de alguns membros da atual direção, da família Fortuna, à sua candidatura. Isso, inclusive, você apoiou a Miriam Fortuna no último triênio. Então, você se considera situação, oposição? Qual que é o seu posicionamento para esse pleito? Esse tipo de conotação, ele é normal em todo pleito. Mas, na verdade, eu não sou situação nem oposição. Eu sou uma chapa independente, uma chapa neutra. Eu, independente de eu ter apoio ou não da atual situação, eu iria concorrer. Eu, independente ou não de ter outra chapa concorrendo, eu iria concorrer. Então é uma candidatura totalmente autônoma, com pessoas totalmente diferentes das que estão hoje ocupando os principais cargos do Tupi. Então é o que eu falo, eu acho que nós somos uma chapa independente. Uma outra dúvida também, Juninho, dentro dessa política do Tupi, é uma questão de você é o presidente do Conselho Deliberativo, foi nesse último triênio, e também no início do ano, no meio da tramitação interna da aprovação da construção do prédio de edifício de advocacia lá na sede do Tupi, houve a necessidade de fazer uma espécie de eleição para o Conselho Consultivo para eleger um representante para tramitar essa proposta. Eu gostaria de saber, assim, apesar de, eu acho que o Estatuto não veda a mesma pessoa ser presidente do Deliberativo e do Consultivo, mas não era uma questão que era imoral naquele momento, uma mesma pessoa ser presidente dos 2 órgãos? Essa é uma pergunta fantástica que você está fazendo. E é uma oportunidade de explicar e fazer um pouco as pessoas entenderem o Estatuto do clube. Na verdade, o presidente, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Consultivo, isso é muito interessante vocês frisarem, ele não manda absolutamente nada. Qualquer coisa que você vá colocar em uma determinada assembleia, para quem não conhece o Estatuto do Tupi, primeiro que é óbvio, todo mundo sabe que é proibido você votar 2 vezes no mesmo assunto. E o presidente de qualquer dos conselhos do Tupi, ele está totalmente alijado de votar. Ele não pode votar, ele só vota em caso de empate. Ele tem o voto de Minerva. Então, qualquer assunto que é colocado, por exemplo, o Conselho Deliberativo, eu não posso votar. Eu passo, como a minha obrigação estatutária me manda, o assunto para os conselheiros analisarem,
Os conselheiros votam e os conselheiros resolvem, tanto do Conselho Deliberativo quanto do Conselho Consultivo. Aí sim, se der algum empate, o voto de Minerva seria meu. Ou seja, eu não votei em nenhum dos dois assuntos, não manifestei. Por essa questão, eu não acho que exista nada de imoral nisso. Mas, naturalmente, o presidente dos dois órgãos ele tem uma força política, né? Porque ele é o presidente, ele é o líder, ele é capaz de influenciar os outros conselheiros. Sim, ele é capaz de influenciar os outros conselheiros se ele pegar e manifestar a opinião dele, se ele começar a dirigir a reunião de uma forma que talvez interesse a ele propriamente, mas não foi o que foi feito. Foi mandado o ofício para a gente, foi encaminhado o assunto para o conselho, todos os conselheiros debateram, teve lá o pessoal da empresa, da construtora, que colocou a forma como seria feito o empreendimento, os conselheiros analisaram e votaram. Existe uma ata para provar, isso eu não me meti, não influenciei de forma alguma em nenhum tipo de decisão. Os conselheiros tiveram a liberdade de escolher o que eles acharam melhor para o Tupi. Agora, aproveitando a oportunidade, se vocês querem a minha opinião, é o melhor negócio que o Tupi fez nos últimos 30, 40 anos. Ainda seguindo essa toada do patrimônio do clube, Juninho, a gente viu uma entrevista sua ao portal Toque de Bola, do Ivan Elias, entrevistar o Wallace Matos, inclusive companheiro nosso, em que você disse que uma das possibilidades do clube para pelo menos sanear ou ajudar a sanear essa questão financeira, as dívidas trabalhistas, enfim, é a possibilidade de conseguir permutar Santa Terezinha, o CT, o Salles Oliveira, com uma construtora para obtenção de um centro de treinamento, de um CT. Queria que você explicasse um pouquinho se de fato isso está entre os seus planos, há essa possibilidade, como que você enxerga essa questão? Eu só quero que você me permita fazer uma correção, que não tem nada a ver com sanear as dívidas do clube, tá certo? O que acontece? O futebol do Tupi, como o futebol do Brasil todo, ele tem um caminho. Nós, que sempre trabalhamos no futebol, nós estamos observando esse caminho, estudando esse caminho. Qual que é o caminho hoje para os clubes, todos os clubes do Brasil? É ter uma categoria de base decente. Se você não tem uma categoria de base decente, você não tem produto para negociar, você não tem produto para formar um time profissional, enfim, você não tem nada. O Tupi vivenciou aí vários anos, inclusive quando acessou a Série B, inclusive quando acessou a Série C, e na parte de venda de jogadores, o Tupi não ganhou R$1 com isso. Por que o Tupi não ganhou? Porque não tinha nenhum jogador que pertencesse à categoria de base do Tupi. Então o centro de treinamento não é para isso. É para mudar a filosofia do Tupi de que a gente precisa formar jogadores, a gente precisa ter jogadores para fomentar o nosso time principal e para trazer recursos para o Tupi. O Tupinambás, numa tacada, talvez até de sorte, um jogador só que foi o Danilo, hoje angaria recursos para o clube. Então, a verdade não tem nada a ver com sanear dívidas. Eu acho que a gente tem que focar o Tupi hoje de uma maneira diferente. Se o Tupi quer continuar no futebol, agora, se quiser continuar nessa mesmice, monta time, dá certo, dá errado, desmonta, o caminho é esse. Santa Terezinha não suporta mais. O profissional, normalmente, quando está em Juiz de Fora, treina 2 períodos e a categoria de base não tem onde treinar. E a categoria de base precisa, sim, treinar nos mesmos moldes que o profissional, até para chegar no nível de cima mais preparado. Gabriel, rapidamente, sim, só agradecer a participação aqui dos nossos amigos que já deixam seus comentários aqui na nossa transmissão. Entre eles, o Felipe Moreira, que aqui te elogia, Juninho, fala que estou voltando para ver o Tupi caso o Juninho seja eleito, que você está sempre, todos os dias na sede social. Há, claro, também manifestações contrárias, que citam a sua parceria, seu contato com a família Fortuna, né, que hoje administra o clube, já há 6 anos tem como presidente a Miriam Fortuna. Eles são contrários à sua candidatura. O Venâncio aqui fala, ele está de parabéns, pois é o único candidato que vai ao clube e está sempre no clube aberto às conversas. Enfim, a participação ela que está muito grande, e uma dessas participações tem uma pergunta do Gilmar Luciano Rosa. Fala, boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta ao futuro presidente do Tupi. Tendo em vista o grande trabalho de vários profissionais do futebol do Brasil, gostaria de saber qual a possibilidade de você, Juninho, estar dando uma chance ao grande profissional Alex Nassif, sendo esse uma das promessas de nossa cidade como treinador, recentemente campeão pelo América de Natal. Ele que foi formado aqui em Juiz de Fora, né? Já frequentou diversos clubes profissionais como analista de desempenho e como assistente técnico. Então fica essa pergunta para você, do Gilmar. A oportunidade para o Alex, é claro que a gente tem o maior carinho por ele. O nosso gestor de futebol vai ser o Adil Pimenta, que todo mundo conhece.
certo? E a gente tem conversado com ele sobre isso, o Alex conversou com ele sobre isso. Eu não vejo problema nenhum em dar essa chance para ele. Agora, isso não é uma questão que eu queira resolver. Porque se eu ficar resolvendo todas as partes do clube, eu não preciso de assessor nenhum para trabalhar do meu lado. Eu acho que o Adil, nesse ponto, é muito mais competente do que eu. Ele vai trazer pessoas voltadas para o futebol, que realmente, se verem que o Alex se enquadra nesse perfil, não haverá nenhum tipo de problema em aproveitar o Alex. E se for por um desejo pessoal, o meu desejo pessoal é aproveitá-lo sim. Juninho, só para a gente retomar um pouco a questão de Santa Terezinha, sobre esse essa intenção de permuta da sede do Tupi, eu gostaria de saber se já há algum tipo de proposta e se essa intenção de permuta por exemplo, para fazer um centro de treinamento mais adequado, ou então também se há a possibilidade, por exemplo, de revitalizar o Salles Oliveira até para utilizá-lo, inclusive, para jogos. Eu não tenho intenção de revitalizar o Salles, não. Eu acho que a primeira coisa, para você revitalizar o Salles, você tem que fazer isso de forma independente. O Tupi não tem dinheiro para isso. Segundo, eu acho que o Salles hoje, para ser revitalizado da forma que a CBF e a FIFA exigem, vai ser gasto muito dinheiro lá. E mesmo que eu consiga revitalizar o Salles é só um campo. Então, como é que eu vou ter uma categoria de base, que normalmente são 2 ou 3 idades diversas, mais o profissional, num campo só? Eu acho que não é o ideal. Se a gente pensasse dessa forma, estaria trabalhando da mesma forma como eu disse. Trabalhamos em 20, 30 anos. E o Tupi não arrecadou absolutamente nada, vou reafirmar, com a categoria de base dele. A gente precisa sim ter uma categoria de base forte, para que o Tupi seja forte e o Tupi angarie recursos para chegar onde ele quer chegar. E já há alguma proposta para permuta? Sim, existem 2 empresas que fizeram uma avaliação. Eu coloquei para eles o que eu quero. Eu quero um centro de treinamento com 3 campos, com piscina, uma quadra coberta, espaço para os jornalistas, uma sala de fisioterapia, enfim, tudo que um centro de treinamento moderno comporte. Esse centro de treinamento ficaria em torno de 7 milhões. Já temos 2 áreas na BR-040, que nós consideramos as áreas ideais, até pelo escoamento para o estádio municipal. Seria mais fácil no dia de jogo, a gente escoar ali, passar com ônibus para chegar no estádio municipal. E também a gente pretende angariar recursos com esse centro de treinamento. Por exemplo, a cidade tem trazido aí vários jogos, Flamengo, Botafogo, Fluminense. Eu acho que eles vão ficar muito mais interessados de ficarem hospedados num centro de treinamento, onde já tem a campo, toda a estrutura de um time de futebol, do que ficarem enfurnados aí no hotel no centro da cidade. As empresas são daqui de Juiz de Fora? São de Juiz de Fora. Há uma outra pergunta aqui, Juninho, do Rodrigo Pietra Bianca. Fala, seria importante pedir esclarecimentos sobre o que aconteceu com a parceria que havia com o Bretas durante a gestão, por que o Bretas saiu. Isso é sempre questionado, inclusive, para a gente na rua, quando a gente fala da questão dos candidatos à presidência. Então é importante também esse posicionamento seu para relembrar essa época da gestão, por favor. Isso é uma coisa interessante e até, vamos dizer, coincidente, né? Porque aqui nesse monte de documentos aqui que estão na minha mão, um deles é o termo de compromisso com o Bretas. Os jornalistas estão vendo aqui, podendo acessar. O que aconteceu com o Bretas? O Bretas, na verdade, ele de uma certa forma, ele se iludiu com um outro time de futebol. Primeiro começou uma cobrança em cima do Bretas, das cidades em que o Bretas tinha supermercados, para também patrocinar aqueles times locais. Eles sofreram uma pressão muito grande. E o segundo, que eu acho que foi o ponto preponderante, eles fizeram uma parceria com o Atlético Mineiro. Se vocês fizeram o levantamento na época, a maioria dos jogadores que vieram emprestados do Atlético Mineiro a custo zero. O que seria a esperança do Bretas? Fazer esses jogadores virarem um produto rentável, negociável e, obviamente, o Atlético iria ganhar um dinheiro e o Bretas iria ganhar um dinheiro. Isso não aconteceu. O Bretas gastou, investiu e não teve nenhum tipo de retorno financeiro. E eles, então, nos notificaram, falaram que a parceria não seria renovada, não houve nenhum tipo de problemas, nunca ouvi nenhuma manifestação de nenhum diretor do Bretas falando isso. Simplesmente o que aconteceu foi isso. Eles, eu acho que acreditaram demais no Atlético, o Atlético mandou jogadores para eles, que para o nosso nível foram excelentes, mas que não jogadores vendáveis e rentáveis, e não houve nenhuma venda de jogador, e sequer empréstimo de jogador daquele time para algum time de forma onerosa. Na mesma entrevista que o Bruno já citou para o Toque de Bola, Juninho, você fala que
que já tem propostas de patrocínio master de empresas, inclusive, que têm interesse em participar da gestão do futebol, ganhando percentuais em cima de venda e empréstimo de atletas. Eu gostaria que você explicasse um pouco como é que vai ser essa situação, como é que vai ser a situação de autonomia, por exemplo, assim, do Adil, caso como ele que vai ser o gerente de futebol, como é que vai funcionar essa... Seria uma cogestão, por exemplo? Sim, mais ou menos nos moldes em que foi feito com o Bretas, uma cogestão. Eu acho que isso hoje é a realidade do Tupi, eu acho que essa é a realidade que o Tupi comporta. Tem muita gente, não só em Juiz de Fora, em outros estados, em outras cidades, que cismam com coisa de SA. SA é uma coisa muito perigosa, SA é uma coisa boa para quem tem dinheiro. E nem para quem tem dinheiro, a SA é uma coisa tão viável assim. Na última década, os 2 maiores times do mundo foram Barcelona e Real Madrid. Nenhum dos dois é SA. Todos os 3 times principais do Chile são SA. E o que acontece? O futebol do Chile é um futebol negativo, é um futebol pouco competitivo, é um futebol pouco rentável. Hoje o maior time do Brasil chama-se Flamengo. Ele não é uma SA. Por quê? Porque isso é uma coisa perigosa. Você concentra, você coloca as ações no mercado para ganhar um volume de dinheiro, e se chegar alguém que tenha dinheiro suficiente para comprar 51% das ações, ele vai se tornar dono do time. Isso aconteceu. O Figueirense está numa situação terrível. Por quê? Porque entrou nesse tipo de coisa. O Bragantino está para mudar até o escudo do Bragantino. Por quê? Porque a Red Bull pegou, que é uma empresa austríaca, ou seja, não teve uma empresa nacional que conseguiu administrar isso. Por quê? Porque as empresas nacionais estão numa situação financeira muito difícil. Elas não vão conseguir pegar um time para ser uma SA. Hoje, a empresa acho que mais bem colocada, segundo a Forbes, brasileira, é o Itaú. Está na 257ª posição de empresas no mundo. Então, quem tem dinheiro para fazer SA é gente rica. E esse pessoal não vem para brincar. Eles vêm para ganhar dinheiro. Não importa se eles estão descaracterizando o clube ou não. Isso é questão de mais 1 ou 2 anos, o Bragantino vai estar totalmente descaracterizado. Existe até, vocês podem consultar a internet e tudo mais, a ideia de se mudar o escudo do Bragantino. Uma pergunta que já seria nossa também, vou passar ela do Levi Costa aqui participando. Boa tarde, gostaria de saber do Juninho como ele pretende pagar as dívidas deixadas pela gestão, e ele diz, no qual ele faz parte como presidente do conselho, e também o que ele acha de Festão dos últimos 3 anos. Ele fala de Festão, honestamente eu não sei qual a que ele se refere. Aí... E é claro, a gente queria saber em questão dessas dívidas trabalhistas que o clube tem acumulado. A tribuna fez um levantamento recente, supera R$1 milhão o valor cobrado de salários atrasados. Ao longo desses últimos anos, o Tupi tem acumulado essa questão. O que você pretende para, pelo menos, poder cumprir com os vencimentos, né, não pagos? Essas empresas parceiras que estão entrando nesses projetos com a gente vão viabilizar o saneamento, tá, de todas essas dívidas. Essas dívidas, 99% foram oriundas do futebol. Sim. Que não foram pagos, foram contratos feitos e não pagos. Isso aí, durante 5, 6 anos, não foi feito do dia para a noite. Foram compromissos assumidos por todos que participaram do futebol e não quitaram com os jogadores. Quem quiser tirar alguma dúvida do que aconteceu com relação a isso, vamos perguntar, por exemplo, ao nosso ídolo maior da era moderna, o Ademilson. Converse com o Ademilson, ele vai explicar para vocês o que aconteceu. Então, quer dizer, foram contratos irresponsáveis, a gente está tratando aí com pessoas que têm famílias para cuidar, foram feitas promessas, não foram cumpridas, e com razão eles foram para a justiça tentar receber o direito deles. Então nós já temos empresas que vão sanear isso para a gente, empresas que estão pegando o futebol, justamente para não assumir esse passivo, não ter problema de penhora de renda, penhora de várias coisas como acontece no dia a dia. Quanto ao Festão, amigo, eu queria muito poder te responder, mas ele corrigiu, lê-se gestão e não Festão. Gestão dos últimos 3 anos, no caso da Miriam Fortuna. Então, faz parte dentro desse pacote, né, da pergunta. Não é Festão, ele pediu para corrigir. Eu acho que a gente colocar o problema de gestão dos últimos 3 anos é uma coisa meio inconsequente. O Tupi, já há alguns anos, ele vem cavando o seu buraco. Isso não é uma coisa que você faz em 1 ano, 1 mês ou 2 meses. Ele já vem com uma má administração, ele já vem com problemas financeiros que aconteceram, ele já vem acumulando coisas que elas um dia acabam estourando. Mas realmente, é o que eu falo para vocês,
Hoje a dívida do Tupi foi criada 99% por conta dos compromissos assumidos com o futebol, por todas as pessoas que lá estiveram e não foram cumpridas. Se não se fizesse isso, o Tupi hoje estaria praticamente 100% saneado. Juninho, em relação, só para retomar um pouco uma questão que eu toquei inicialmente, que é a construção do edifício lá na sede do Tupi, que está em andamento, a empresa que vai construir o edifício, ela está construindo a piscina, né, para depois começar a construir o edifício. Algumas coisas não ficaram claras nesse contrato para o torcedor do Tupi, porque o contrato, o terreno é avaliado em 4 milhões de reais, salvo engano, você mesmo falou em entrevista para a gente no início do ano, e em troca a empresa daria o número de salas desse edifício correspondente ao valor de 4 milhões. Só que não foi falado no número de salas que a empresa vai dar para o Tupi e também na intenção do Tupi de utilizar essas salas, para que ele utilizaria. Eu gostaria de saber se você poderia dar informação de quantas salas seriam repassadas, se já tem essa avaliação, e se você for o ganhador do pleito, como que você pretende utilizá-las? São 21 salas de 40 metros quadrados cada uma, com vaga de garagem. Numa área hoje que vai ser determinante, que o melhor investimento vão ser salas. O fórum está sendo construído ali ao lado, então realmente a demanda de salas ali vai ser enorme. Então são 21 salas nesses moldes. O Tupi pretende utilizar essas salas para quê? Realmente para aluguéis. Por quê? Porque a demanda vai ser grande e você já tendo uma receita de 21 salas, que hoje, por exemplo, uma sala na cidade, em torno de 25 metros quadrados, sem vaga de garagem, está sendo alugada aí por R$1.100. Lá, creio eu, vai dar uns R$1.500 de aluguel. Então o Tupi teria 30, 40 mil de aluguel por mês, ou seja, a sede do Tupi estaria totalmente autônoma, independente, poderia haver investimento, fora os outros recursos que a sede gera, que é aluguel de quadra, sauna, etc. e tal. Então essa sala realmente vai ser alugada para se manter a sede do Tupi e para se implementar obras dentro da sede do clube. Eu queria que você falasse um pouquinho, você citou a questão da sede, a gente sabe que a sua relação com o associado ela é muito próxima e no caso da chapa de oposição da SOS Tupi, ela é um pouco mais próxima aos torcedores que não têm direito a voto, né? Os torcedores de arquibancados que não frequentam a sede social do clube. Eu queria saber qual que é a sua relação com esses torcedores que não têm direito a voto atualmente, os torcedores que frequentam os jogos, que são apaixonados, mas que não possuem quinhão no clube. E se você pensa, ou qual é a sua opinião sobre a possibilidade de um sócio torcedor, se houver um programa nesse sentido, de ele ter o direito a voto também? A minha relação com o torcedor, quando eu fui presidente, sempre foi muito boa. Quando eu subi, por exemplo, Tupi em 2001, houve uma invasão do estádio municipal, coisa que nunca aconteceu na vida. Até os alambrados do estádio foram derrubados. Tá certo? Existem as pessoas que são contra, existem as pessoas que são a favor. Isso é uma coisa normal. Chama-se democracia. É uma coisa muito simples. É uma coisa que qualquer um que pleiteie algum cargo, seja público, seja privado, tem que saber conviver com isso. Quanto ao problema do sócio torcedor ter direito a voto, eu sou totalmente contra. Não existe o porquê do sócio torcedor ter direito a voto. Se você fizer uma comparação, por exemplo, eu que sou associado do Tupi, eu cheguei, peguei o meu dinheiro, fui lá, comprei o meu quinhão patrimonial, paguei pelo meu quinhão. Ou seja, eu ajudei a construir o patrimônio do clube. Então, eu vou ter direito a voto, inclusive para defender o meu patrimônio. Eu, como associado, eu, por exemplo, vou no jogo do Tupi, eu pago o ingresso. Qual que é a diferença do sócio torcedor para o associado? O sócio torcedor, ele vai no jogo do Tupi, ele paga o ingresso, ele tem um desconto por ser sócio torcedor. Agora, por quê? Qual o motivo é que pararia ele a um sócio patrimonial se ele não ajudou a construir o patrimônio do clube? Se ele não investiu para construir o patrimônio do clube? Eu acho isso um desrespeito com o associado. Isso seria julgar o dinheiro que o associado deu para comprar o quinhão dele no lixo. Não está correto isso. Cada macaco no seu galho. Eu acho que existem sim possibilidades de você fazer o sócio torcedor ou qualquer pessoa da comunidade virar sócio do Tupi. Aí você implemente um programa para isso, você coloque novos quinhões à venda e qualquer um terá direito a comprar. Mas simplesmente transformar, eu sou totalmente contra.
O dinheiro de bilheteria, por exemplo, não ajuda a construir o patrimônio do clube, Juninho, de alguma forma? Sim, mas inclusive eu que sou associado, como eu acabei de colocar para você, eu pago também o dinheiro de bilheteria. Ou seja, além do dinheiro de bilheteria que eu pago e que o sócio torcedor paga, eu paguei também o meu quinhão. Ou seja, se eu fosse sócio e não pagasse a bilheteria, tudo bem, mas eu sócio, que paguei o meu quinhão e comprei, eu vou lá para assistir o jogo, eu pago o meu ingresso. Então, quer dizer, simplesmente porque o sócio torcedor paga o ingresso dele, ele teria o mesmo direito que eu, que além de pagar o meu ingresso igual ele, ainda paguei o meu quinhão para construir o patrimônio do clube? Não está correto isso. E hoje há a venda de quinhão, se você tem essa informação, ou há uma possibilidade no futuro próximo de o clube vender esses quinhões, porque o torcedor ele tem esse acesso, como você falou? Sim, que eu saiba, hoje não tem vendas de quinhões. Mas, obviamente, a minha intenção é colocar quinhões à venda. O Tupi precisa urgentemente renovar o quadro de associados dele. Porque a maioria das pessoas que são associados ao Tupi, o Tupi é de 1912, pessoas de 80, 90, 70 anos, elas já perderam o interesse pelo Tupi, principalmente da parte social. E hoje a gente tem uma dinâmica aí no mundo que você tem acesso a várias coisas, não precisa mais ser sócio de um clube. Você vai no hotel fazenda no final de semana, você paga só para almoçar, pode passar o dia inteiro lá. Existem hoje opções que antigamente não tinham. Então você tem que criar atrativos para que você possa trazer novos associados e que façam eles frequentar o clube. Porque o Tupi faz o primeiro jogo do final do Campeonato Mineiro Sub-20 na segunda-feira aqui no Estádio Municipal às 8 da noite. E um ponto que eu gostaria de saber a sua opinião também é em relação à parceria que o Tupi atualmente tem com o André Luiz, possui mais da metade do elenco, é empresário de mais da metade do atual elenco do Sub-20 Carijó, e que recentemente 5 dos principais jogadores do clube foram a Portugal. Ontem houve uma entrevista coletiva em que foi anunciado o retorno desses atletas por conta de um problema gerado pelo próprio clube português na transferência desses atletas. Eles vão retornar em novembro, mas ficam à disposição do Wesley, o treinador Carijó, Wesley Assis, para essa final. Eu queria saber qual que é o molde que te agrada, se essa parceria do Tupi ela te agrada, qual seria o ideal para você, o que você vai procurar dentro desses planos para as categorias de base, porque a gente sabe que o Tupi não teve uma voz ativa na questão da transferência dos atletas. Afinal, eles não disputariam a decisão do Campeonato Mineiro Sub-20. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, por favor. Eu acho que essa questão de o que agrada e que não agrada, a gente tem que fazer muita coisa na vida da gente que não agrada a gente. A vida da gente é assim. A gente não vive só de sabores. Tem muitas coisas, muitas decisões que a gente toma na vida que são desagradáveis, mas a gente tem que tomar. Às vezes você dá um tapinha na bunda do seu filho, é desagradável, mas você tem que fazer. E o que acontece? O Tupi não tinha perspectiva nenhuma de disputar mais nada. O elenco principal eliminado de todos os campeonatos. E o que apareceu foi isso. O Tupi não tinha dinheiro para formar um time sub-20. A parceria do André foi uma parceria benevolente, tanto que o Tupi está na final, certo? Ela nos fez colher bons frutos. Por exemplo, ano que vem nós vamos disputar a segunda divisão. Existe um limite de idade para jogadores. Então nós já temos um sub-20 pronto, nós já temos uma base de um time para formar para disputar a segunda divisão. É de seu interesse, então, a permanência do André Luiz nessa gestão? Não tenha dúvidas disso. Agora, é óbvio que nós vamos ter que firmar novos contratos e dentro desses novos contratos nós vamos ter que adequar a situações que sejam benéficas ao André e benéficas ao Tupi. Agora, o problema dos jogadores terem ido embora, isso é questão mercadológica. O sujeito que é o jogador é que ele quer. Se você perde aquela oportunidade, de repente não quer mais. A gente estava conversando aqui há minutos atrás, brincando aqui. O Flamengo queria que o Cuejá fosse embora? Não queria. Foi uma questão mercadológica, ele foi. E aí? E arrumaram outro para o lugar dele e o Flamengo está aí jogando. Então, não vejo nenhum problema nisso. Time que não tem tanto dinheiro em caixa, time que precisa arrecadar, vive dessa forma. Vários times agora do Campeonato Brasileiro, quando abriu a janela europeia, mandaram jogadores embora. E jogadores importantes, porque são sujeitos que se destacaram. Quem não se destacou está aí jogando até hoje. Os que destacaram foram embora, caso do Pedro do Fluminense. Então isso aí eu não vejo problema nenhum. É uma questão mercadológica, todo mundo tem que se adaptar. É a lei da oferta e da procura.
Mas como que o Tupi ele pode se proteger, Juninho? Você falou assim, no caso de firmar um novo contrato, por exemplo, com o André, caso seja do seu interesse mesmo a manutenção da parceria, para que tenham cláusulas tão benéficas ao André quanto benéficas ao Tupi. Eu gostaria de saber quais que seriam os mecanismos que o Tupi poderia utilizar para se proteger, porque, por exemplo, supondo que o Tupi chegue às fases finais do módulo 2, esteja em vias de ascender para a primeira divisão e perde novos jogadores, como que o Tupi pode evitar isso? Um desses aspectos, né, uma dessas formas, seria justamente um contrato bem feito, juridicamente amparado, e você vai ver justamente essa opção. Eu tô para classificar? Eu tô para subir? Tô. Você pode colocar isso tranquilamente no contrato. Olha, se o Tupi estiver disputando um acesso, tal, o jogador só vai depois do jogo A ao jogo B. Se o Tupi não estiver disputando, qualquer jogador pode estar liberado. Às vezes eu tô 2 ou 3 jogos só para cumprir tabela. E que interessa eu manter o jogador aqui se eu posso ganhar um dinheiro com ele? Isso é uma questão contratual muito simples, ela não tem nenhum segredo de ser feita. E o Tupi, o que as pessoas têm que entender é porque o brasileiro dá muito valor, e eu também dou, em ser campeão, em ganhar. Só que o Tupi, o objetivo maior dele com o Sub-20, ele já atingiu, que é uma vaga onde? Ele já arrumou uma vaga na Taça São Paulo de Júnior. Ele já arrumou uma vaga na Copa do Brasil. Tá certo? Da categoria Sub-20. Então, ele atingiu o objetivo dele. Se ele atingiu o objetivo, que para mim é o principal, e tinha possibilidade de ganhar dinheiro com esses jogadores, acho sim que eles teriam que ter ido embora. Agora, nós perdemos o campeonato pro Atlético por causa de 1 ou 2 jogos. Qual que é o nosso objetivo maior? Não é a gente angariar recursos, não é a gente ter recursos para formar um time decente, não só sub-20 como profissional? Então a forma é essa. Agora, a forma de se proteger, ela é muito simples, é um contrato bem feito que beneficia as duas partes. Mais uma pergunta, Gabriel? Encerrado por aqui. Espaço, Juninho, a gente queria deixar o espaço aberto a você para mais alguma consideração, um recado aos associados, aos torcedores. O espaço é todo seu, por favor. Eu queria agradecer aí, né, a todos os associados que estão apoiando, que eles divulguem tudo que a gente tem conversado, que eles rebatam coisas que não são fidedignas, que não são dignas. Todos vocês sabem há quanto tempo que o Tupi vem nisso. E todos vocês sabem o que eu fiz pelo Tupi. Inclusive, todos vocês sabem, eu trouxe até de presente aqui, porque a gente mostrar no ar fica mais bonito, né? Todos vocês sabem a herança que eu peguei do Tupi e que eu quitei. Eu fui o presidente que mais quitou dívidas dentro do Tupi. Eu fui o presidente que mais saneou o Tupi na vida. Então isso aqui não é uma brincadeira, não é uma falsificação. Está aqui 2 pessoas idôneas do meu lado, vendo o que está na minha mão. São cheques que foram emitidos, inclusive por pessoas que estão contra a gente na campanha. Então, converse com as pessoas. Se você, associado, se tiver alguma dúvida, venha perguntar direto para mim. Eu vou te mostrar quem é o Tupi e quem é o Juninho. Perfeito, Juninho. Gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente no Mesa Quadrada. Que a gente tenha, assim como a gente desejou na última semana, uma eleição acima de tudo pacífica, que vença o melhor para o Tupi, que o Tupi caminhe e retorne à primeira divisão mineira e volte a alegrar o torcedor de Juiz de Fora. Eu acho que nós estamos caminhando para isso sim. As 2 chapas até agora não teve nenhum tipo de animosidade, a gente teve umas reuniões tranquilas até para definir esse problema do pleito. Apareceram micro problemas lá que ninguém fez questão de ficar esmiuçando, porque a gente quer realmente a eleição. Quem vai decidir é você, associado. O que você achar que é melhor para o Tupi, faça, e a gente vai continuar frequentando o Tupi, seguindo o caminho do Tupi, porque a gente ama esse clube. Obrigado, Juninho. Obrigado, Gabriel, mais uma vez pela Sempre às ordens. E obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Lembrando que a transmissão ela fica disponível também nas redes sociais da Tribuna de Minas, no site, daqui a pouquinho também no TMTV. Obrigado mais uma vez. Na segunda-feira tem jogo, tem Tupi Atlético Mineiro às 8 da noite no Estádio Municipal Radialista Marilene, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro Sub-20. A gente conta com você lá no estádio torcendo pelo Tupi também, é claro, pelo esporte local. Um grande abraço, um ótimo fim de semana.